A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu queria conferir um texto bíblico que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 1. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra do coração de Deus, né? Eu agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos, nosso bispo, e assim, consequentemente, eu agradeço a todos, tá bom? Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1. Ainda quero agradecer a Deus pela vinda da minha mãe e da minha esposa, tá bom? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu vou repetir: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pode se sentar. Irmãos, há quem diga que essa carta seria uma das cartas mais empolgantes que o Novo Testamento tem. Talvez seja empolgante por vários motivos, mas quando nós observamos e fazemos essa divisão dessa carta em duas partes, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele vai orientar sobre as instruções que os crentes têm que ter e algumas atitudes que o cristão deve portar. Seria basicamente a divisão dessas duas cartas. Essa carta é empolgante por outros motivos, talvez pela forma e o método que o apóstolo Paulo, usado por Deus, utilizou-se na plantação da igreja de Éfeso. Éfeso era uma comunidade portuária, rica, uma das grandes potências da Ásia Menor. Todavia, ela era conhecida justamente pelos seus aspectos religiosos. Existe um poderoso templo, simplesmente várias pessoas cultuavam a uma deusa chamada Diana dos Efésios, ou Afrodite, deusa do sexo e a deusa do amor. Essa deusa ela era adorada por praticamente toda a comunidade de Éfeso, até o dia que um homem chamado Paulo, levantado por Deus, pisou em terras gregas, especificamente na comunidade de Éfeso. E a Bíblia não hesita em dizer que o apóstolo Paulo prega a palavra de Deus sob influência do Espírito Santo e debaixo da autoridade que Deus o entregou, e ele faz isso por 3 anos. E durante 3 anos, Paulo ensinando, pregando e discipulando, o apóstolo Paulo vai perceber as consequências positivas da pregação da palavra de Deus. Atos 19:11 vai relatar que as pessoas estavam queimando pêndias de bruxaria aos pés do velho apóstolo, de tanto que a palavra e a mensagem que ele portava nos lábios e no coração era poderosa. O que é fato é que depois de ficar ali 3 anos, ele simplesmente vai se despedir dos presbíteros da igreja. E ao se despedir dos presbíteros, ele vai dar uma série de orientações. Quase 9 anos depois, ele vai escrever essa carta, e essa carta ela vai chamar a atenção, igual disso, por muitos aspectos. Talvez o mais interessante no capítulo 1 seria justamente como ele inicia a carta. Ele inicia a carta não falando necessariamente nem do seu próprio Cristo. Ele inicia a carta falando quem ele é. Ele começa a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu me lembro de uma certa feita que eu estive na nossa outra igreja, ensinando uma terça-feira. Eu contei a história desse homem. E ali eu me lembro perfeitamente de ter abordado sobre as 2 metáforas que a Bíblia Sagrada vai apresentar para ele. A primeira está em Atos capítulo de número 9. A Bíblia vai dizer que Saulo respirava ameaças contra os discípulos. E essa expressão grega de respirar traz a tese de um predador feroz perante uma pequena presa fragilizada. Esse era Paulo, que antes era Saulo. Ele mesmo rogou para si o título de perseguidor dos cristãos.
Em Atos 26, 14, ele relata ali o que ele não relatou em nenhum outro local da Bíblia. Ele diz que no dia que Jesus o convocou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse homem simplesmente, muitas das vezes, se apresentava perante o sinédrio judaico, pegava cartas para perseguir mais cristãos. Ele não estava respeitando mais locais sagrados. Ele não estava respeitando locais que simplesmente os seus mestres exigissem que eles respeitassem. Ele estava entrando, arrancando cristãos à força e usando de tortura psicológica e física, simplesmente para os cristãos blasfemarem e negarem o nome de Jesus. Todavia, no mesmo capítulo 9 de Atos, a Bíblia Sagrada diz que ele está indo para uma terra chamada Damasco, e ele disse que viu uma luz que era mais forte do que o sol ao meio-dia. E eu não sei se você já teve essas experiências de criança que nós costumamos ter, e criança às vezes tem mania de tentar olhar dentro do sol, e é impossível, porque a luz do sol queima. E esse Saulo relata dizendo que aquele quem o chamou, quem o convocou, brilhava mais do que a luz do sol ao meio-dia. E ele, relembrando da sua experiência de conversão, ele relembra na hora que Jesus disse que a partir de agora, Saulo de Tarso era para o nosso Cristo um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Isso em Atos capítulo 9, é a sua chamada para a salvação. Em Atos capítulo de número 13, a Bíblia diz, no versículo de número 2, e disse-lhes o Espírito Santo: separai-me a Saulo e a Barnabé. E disse-lhes o Espírito Santo: separai-me a Saulo e a Barnabé. Nota de rodapé. Primeira, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo faz, o Espírito Santo passeia, o Espírito Santo instrui, o Espírito Santo aconselha. O Espírito Santo está aqui nessa noite, mais perto de nós do que as nossas próprias vestes. E é esse Espírito Santo quem diz: separai-me a Barnabé e a Saulo. Em Atos 9, Deus vai convocá-lo para ser salvo. Em Atos capítulo de número 13, Deus o convoca para ser missionário. E é assim que ele começa a carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não foi pela vontade dos homens. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Vai ter uma verdade que Satanás sempre vai trabalhar para você se esquecer. E a verdade é essa: ele vai trabalhar para você esquecer quem foi que te chamou para ser salvo e quem te deu uma vocação para o ministério. E aconteça o que acontecer, não se esqueça que quem lhe chamou foi Deus. Quem te escolheu foi o Senhor que criou os céus e a terra. Quem convocou a sua vida foi Jesus de Nazaré da Galileia. E como ele não recuou por nós na cruz do Calvário, certamente essa igreja não irá recuar para o louvor e para a glória de Deus. O capítulo de número 2, eu estou pegando fragmentos da carta, ele vai relembrar basicamente quem ele era. E ele vai lembrar quem era a igreja. Ele começa no versículo 1 do capítulo de número 2. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e em pecados. Irmãos, morto não fala. Morto não tem vontade. Morto não tem sentimento. É esse o adjetivo que ele classifica a igreja antes de conhecer a Cristo. Estando vós mortos. E a pergunta que nós ficamos a nos fazer é: quando é que nós morremos? Quando é que nós morremos para o nosso Criador? Resposta: Gênesis capítulo de número 3. Nós da teologia chamamos isso de pecado original. E há uma ala de linha teológica que chama isso de depravação total. O que é fato é: Deus colocou um casal, nome dele Adão, nome dela Eva. Deus ordenou simplesmente para que de todos os frutos da árvore eles poderiam comer, porém do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Definição do ser humano antes do pecado:
era um ser que, embora perfeito, tinha potencial para pecar. Tinha tanto potencial, mas tanto potencial que pecou. E o que é fato é, depois do pecado, o que é o ser humano? Resposta: alguém que tem tendência ao pecar. E pelo fato de ter tendência ao pecado, o Dr. Wayne Grudem define o ser humano assim: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir. Ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Quer saber o peso da natureza adâmica na vida do ser humano? Fala para uma criança de 3, 4 anos, não enfia o dedo na tomada, vira as costas, e você vai perceber na íntegra qual é o desejo que vai brotar no coração dela. Por quê? Porque isso é ser humano. É isso que o apóstolo Paulo relembra. Naquele dia, toda a humanidade morreu para Deus. Ele relembra para a igreja quem a igreja era, estando nós mortos em delitos e em pecados. Só para os irmãos entenderem basicamente o que seria isso, ele continua no versículo de número 2 dizendo assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora estão operando nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos pela nossa natureza, justamente filhos da ira de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Esse é o ser humano. Não é simplesmente o centro de Cristo. Nós éramos pecadores. É por isso que ele vai apresentar não apenas a doença, mas no mesmo capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai apresentar qual era o antídoto da doença. E esse antídoto andou na terra por mais ou menos há mais de 2000 anos atrás. Ele simplesmente passou em províncias, em territórios. Ele colocava de pé quem estava caído. Esse antídoto devolveu a visão a quem estava cego, fez os mudos falarem, simplesmente fez coxos voltarem a andar ao normal. E o mais importante, esse homem, esse rabino que pisou na terra, ele fez o mais impressionante de tudo. Ele desviou a minha rota e a sua rota, que ia direto para o inferno. E a partir de agora, quem acreditar no poder do seu sangue tem o direito e o privilégio de ir para a Nova Jerusalém celestial. O apóstolo Paulo vai trabalhar sobre o método que Deus usou. Qual que é? É a graça. Em Efésios capítulo 2, o versículo de número 6, ele vai dizer que esse Cristo nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Verso 8, porque pela graça sois salvos. E ele vai classificar dizendo assim: isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É interessante nós trabalharmos algumas ideias. A primeira questão é: o que a graça nos fez? Por exemplo, recentemente eu vi uma linha de psiquiatria dizer que nós temos quase 20 mil pensamentos por dia. Desses quase 20 mil pensamentos, das 370 classes de pecado que a martiologia trata, é simplesmente impossível não pecar. A Bíblia diz isso. Eu fico imaginando a idade que eu tenho, 30 anos de idade, e que se eu não tivesse cometido 18 ou 20 mil pensamentos, que praticamente todos eles vão contra algum princípio bíblico, se eu tivesse apenas cometido pecados em pensamento, e que esses pecados fossem realizados 1000 por ano, pensou? Eu nunca pratiquei um pecado. Se eu tivesse apenas pensado 1000 pensamentos contrários à palavra de Deus por ano, vezes a idade que eu tenho, 30. 1000 vezes 30 dá 30 mil. Eu fico me perguntando quem seria o advogado que ia ficar do lado de um criminoso que traz na sua ficha 30 mil sentenças de crime contra o Código Penal dos Céus. Quem seria esse advogado?
Quem simplesmente resolveria amar eu e amar você quando nós estivéssemos no mundo, ainda quando éramos pecadores? O que realmente Cristo veio fazer? A raça humana tinha pecado, e Ele desceu dos céus. E quando Ele desce dos céus, sabe o que Ele faz? Ele vai à cruz. E Ele simplesmente garantiu o maior presente de todos, que qual é? É a salvação. Salvação se dá em 3 aspectos. Já fomos salvos lá na cruz do Calvário. Isso é doutrina bíblica da salvação. Estamos sendo salvos, doutrina bíblica da regeneração. Terceiro, seremos salvos, doutrina bíblica da glorificação. Jesus simplesmente já nos salvou, e Ele está nos salvando, e vai chegar o dia que quem é paralítico aqui, lá no céu vai andar perfeitamente. Que quem enxerga com miopia aqui, lá no céu vai enxergar perfeitamente. Que quem sofre de depressão ou de ansiedade de alto nível aqui, lá no céu simplesmente não vai sofrer nada. Sabe por quê? Porque Jesus já garantiu o melhor e o maior e o melhor presente. E o maior e melhor presente é a salvação dos nossos pecados. O melhor de Deus não está por vir, já veio. E a prova disso é que Deus nos salvou e vai salvar a sua família também, para o louvor e para a glória de Deus. O apóstolo Paulo trata sobre a doutrina da graça. É por isso que eu gosto de algumas definições, por exemplo, dada por Santo Agostinho. Ele vai dizer que graça era a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. M. Baldes, um avivalista do século 20, vai dizer que simplesmente graça era o alguém que veio na terra e se fez ninguém, pegou ninguém que nós éramos e transformou para o louvor da sua glória. Jesus era o alguém que veio na terra e se fez ninguém, pegou ninguém que eu, você era, e está transformando para o louvor e para a sua glória. É por isso que eu quero acreditar nisso. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que a igreja pode proclamar. E o apóstolo Paulo diz, olha, somos salvos, sabe por quê? Por causa da graça. Tenta imaginar um exemplo. Tenta imaginar, por exemplo, que eu fosse um dia na sua casa, no seu aniversário, e eu te desse um presente. No dia do seu aniversário eu te dou um presente, e simplesmente eu te dando esse presente, você olhasse para mim e me perguntasse, Starley, quanto que eu te devo pelo presente? Eu ia achar que literalmente você poderia estar com alguma coisa pessoal contra mim, porque nós garantimos, eu dei para você um presente. Foi isso que Cristo fez. Na salvação que Ele nos garantiu, Ele nos deu um presente. Não tem nada que nós vamos pagar, porque nós éramos e somos pecadores. E é por isso que a partir de agora, toda vez que nós pecamos, a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho e pedimos perdão a Deus, Deus não olha mais para as nossas obras, Ele olha pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabe o que Ele vai continuar? No capítulo de número 3, o versículo de número 14, o apóstolo Paulo vai ensinar um outro princípio. E o princípio é, por causa disso, por causa de tudo aquilo que ele discorre no capítulo de número 3, ele diz assim, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai. Irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso. Na sua primeira prisão. Nessa prisão ele vai escrever cartas a Filemon, ele vai escrever carta aos Filipenses, para a igreja de Roma, e ele vai escrever a carta aos Efésios. O mensageiro estava preso, mas Roma nunca deu conta de colocar um par de algemas na mensagem. Tinham simplesmente prendido o pregador, mas Roma nunca deu conta de prender a pregação. Simplesmente fizeram o pregador se calar, mas Roma nunca deu conta de colocar um par de algemas na pregação.
O apóstolo Paulo estava preso, mas simplesmente as suas cartas continuariam a influenciar as igrejas que, sob a direção de Deus, foram abertas e plantadas. E mesmo preso, o apóstolo Paulo vai ensinar um outro princípio, que é o princípio da oração. Irmãos, se tem algo que eu não posso deixar de me lembrar todos os dias, é que a oração ainda muda as coisas. É que a oração simplesmente ainda tem poder de pegar quem está caído e colocar de pé. Que a oração abre portas que os homens fecharam. Que a oração coloca pessoas que estão nas trevas, na luz. A oração simplesmente ergue o caído e leva fé ao coração desesperançado. Talvez as lutas que nós estejamos passando porque nós desprezamos o poder do joelho dobrado. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Se existe uma distância entre mim e Deus, depois da vinda de Jesus, a distância é a mesma distância perfeita do meu joelho ao chão. Há quem diga que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. O poder da oração é fantástico. Simplesmente o apóstolo Paulo, mesmo preso, sabe o que ele faz? Orar. Eu gosto, e assim, aproveitando inclusive que minha mãe está aí, minha mãe nunca estudou igual eu aqui nessa faculdade nossa. Minha mãe não sabe o que é dispensacionalismo, minha mãe não sabe o que é cessacionismo, minha mãe não sabe o que é pré-tribulacionismo, minha mãe não sabe nada disso. Mas eu servi o mesmo pastor por quase 10 anos. E tanto esse pastor quanto a minha mãe, eles sempre deixaram um legado num dos momentos mais difíceis que eu passei. Não era Deus me provando, eu estava colhendo aquilo que eu plantei. E eu me lembro perfeitamente de quando eu tinha perdido tudo. Quando a minha mãe olhou dentro dos meus olhos e me disse assim: meu filho, no dia que as portas trancarem-se para você, no dia que os homens fecharem as portas no seu rosto, no dia que as pessoas derem as costas para você, plante o seu joelho no chão, porque Deus ainda se curva para ouvir um coração quebrantado e contrito. Segundo, eu e o meu irmão, ele não gosta que eu conte essa história. Eu prometo que eu vou tentar parar. A minha mãe nos acordava às 3 horas da manhã, semelhante os hebreus eram acordados no Egito Antigo, com toda delicadeza, abrindo a porta e gritando: é hora de orar. O meu irmão já deixou o recado antes de nós irmos dormir: mãe, não adianta me chamar, eu não vou orar. Eu não quero orar. 3 horas da manhã, a soldado entrou dentro do nosso quarto. Eu já me submeti e me rendi. Dobrei o meu joelho e comecei a orar. Meu irmão levantou e falou: mãe, eu não vou orar. Deus não quer e não vai receber a minha oração. Minha mãe olhou para ele e falou: ora, moleque, porque se Deus não receber, eu recebo. Os meus tios falavam assim: para que obrigar a orar? Para que obrigar a ir para o culto? Porque simplesmente um culto ou menos um culto não vai fazer diferença. É com pesar que eu falo isso. Mas hoje eu tenho primos que duvidam até da existência de Deus. E os que não duvidam, todos esses se afastaram. Eu estou aqui, debaixo da graça e da misericórdia, pregando a palavra, porque tem uma mulher que planta o joelho e clama a Deus pela minha vida. E escute bem o que eu vou lhe dizer para você. Isso eu precisava abordar essa experiência. Eu me lembro no dia que eu nem casado era, morava com minha mãe, com meu padrasto. O vento bateu tão forte lá em casa, que eu me lembro no dia que eu dobrei o meu joelho dentro do quarto da minha mãe, e aquilo que ela me ensinou na teoria, eu precisava viver na prática. E eu dobrei o meu joelho. E naquele dia, quando eu achei que a nossa família ia se desfazer, eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração:
Starley, enquanto nessa casa tiver pelo menos um de joelho dobrado, Satanás vai tentar soprar, mas essa casa jamais irá cair. Talvez vocês estão falando assim, Starley, mas de onde é que você tirou tanta história? Minha mãe está ali. É aquela ali de roupa roxa, lilás. Acho que eu estou daltônico, mas é aquela ali. Ela que sempre me ensinou o poder da oração. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Ainda que prendam as suas mãos, ainda que prendam seus pés, ainda que simplesmente tentem te parar, dobre o seu joelho no chão. Sabe por quê? Porque ainda que na sua casa tiver pelo menos um, e esse um é você, tá? De joelho dobrado, Satanás pode tentar fazer a sua casa cair, mas ele não vai conseguir, porque quando ele bater na porta, ele vai esbarrar com Jesus de Nazaré da Galileia. Somos assembleianos. Nós não podemos nos esquecermos que a oração ainda é a principal arma para que nós vençamos todas as lutas. Por causa dessas coisas, eu me coloco de joelho diante de Deus. Qual o motivo? Efésios 3,17, o apóstolo Paulo vai resumir. Ele vai dizer assim, olha, eu oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Eu sou professor no Seminário Batista de Teologia, e eu me lembro perfeitamente de uma pergunta de uma aluna, quando ela me disse assim, professor, alguma coisa em Efésios 3,17 não está se encaixando. Como é que o apóstolo Paulo ora para que Cristo habite no coração da igreja, sendo que já é a própria igreja, lavada e remida pelo seu sangue? Existem duas expressões gregas, uma é katoikel, a outra é paroikel. Posso fazer uma pergunta para você? Alguém aqui dos irmãos já ficou em hotel? Quantos? Quantos já ficaram em hotel? Levanta a mão. Isso. Eu te perguntei, sabe por quê? Para dizer para você que mesmo você dormindo, mesmo você estando lá, tudo que estaria lá não é seu. Você estava lá, mas você não poderia e não pode levar nada de lá, porque embora você está usufruindo, simplesmente não é seu. O apóstolo Paulo classifica esse exemplo que eu acabei de citar como katoikel. É estar na residência, mas não ser o dono da residência. Ele vai usar uma outra expressão grega, paroikel. Quando ele ora para que Cristo habite, ele não está pedindo apenas para que Jesus entre dentro da casa, mas é para que Jesus porte a escritura do lugar. Porque se nós formos fazer uma análise, por exemplo, das 7 igrejas descritas em Apocalipse, das 7, 5 delas receberam elogios e receberam críticas. Uma delas vai receber apenas críticas e uma delas recebe elogios. O que mais chama atenção é que no capítulo 3, no verso 20 desse livro, Jesus diz que está do lado de fora de uma igreja. E ele diz que eis que estou à porta e bato. Significa que dentro da igreja ele já não estava mais. Irmãos, eu vou falar algo que nós não podemos nos esquecermos. De que adianta poderosos eventos? De que adianta poderosos cantores ou pregadores, se a presença de Jesus não estiver no meio, irmãos? Nós não podemos nos esquecermos que ainda que essas pessoas existem, mas nós não podemos retroceder na seguinte ideia: o maior, o mais forte, o mais poderoso nesse lugar aqui nessa noite é Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. É isso que João diz que viu em Apocalipse 5,14, um trono suspenso ao alto, 4 seres viventes, 24 tronos, e a cerimônia das miríades celestiais eram toda honra, toda glória,
toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Nós estamos aqui não adorando a governador, nem prefeito, nem presidente. Nós estamos aqui adorando alguém que é muito maior e que é muito mais poderoso. Foi o Deus quem criou tudo e ainda veio na terra, salvou a minha alma e a sua alma, e é por isso que os anjos cantam: Ele é o Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Quantos podem glorificar o nome dele nessa noite? Capítulo 4. No capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai ensinar a partir de agora quais deveriam ser os princípios que regem o relacionamento cristão. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que convivência é arte. E eu vou te adiantar, dentro da igreja, você vai precisar ser artista. Não esqueça disso. Vou voltar a repetir, convivência é arte. E dentro da igreja, vez ou outra, você vai precisar ser artista. Porque o apóstolo Paulo ele vai ensinar sobre justamente em Efésios 4, quais seriam os princípios que os cristãos deveriam ter para um bom relacionamento na igreja. Ele vai dizer o primeiro princípio logo no versículo 1: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Princípio número 1: aceitar a vocação pelo qual Deus me chamou. E não é possível que você seria o único cristão que Deus não te chamou para fazer nada. Isso não existe. Deus te deu um talento, ou 2 talentos, ou até 3 talentos, mas Deus te deu. Não se esqueça que esse talento que Deus te deu, Ele vai te cobrar. E Ele vai te cobrar não apenas que você tenha, mas de preferência que você granjeie outros talentos. Algumas pessoas aqui que Deus escolheu as suas cordas vocais para serem armas poderosas na mão do reino de Deus. E não se esqueça, Deus chamou você e Ele vai cobrar o seu talento. Amém? Versículo de número 2. Primeiro, seguir a vocação que Deus chamou. Segundo, com humildade. Gramática grega remete à expressão humus. Sabe o que era? Barro, aquele encontro daquele barro que se tinha no encontro das águas do rio Nilo com barro. Isso é humus. É entender que simplesmente nós não podemos ser soberbos. É entender que nós precisamos ter humildade. Humildade no olhar, humildade no falar. E é característica, irmãos, de quem sabe pouco simplesmente ser soberbo. É característica de quem pode pouco ser soberbo. E nós não podemos nos esquecermos que o apóstolo Paulo deixou um modelo de exemplo de humildade. Sabe qual foi? Jesus. Não se esqueça que o maior ato de humildade de Jesus não foi ter ido à cruz. O maior ato de humildade de Jesus foi ter vindo à terra e se feito homem. Eu não conheço nenhuma outra religião da história que mostre um Deus que é criador, que largou tudo, foi tão humilde e resolveu andar na terra como os homens. Ele simplesmente deixou o legado da humildade. Ele é o nosso maior e mais perfeito exemplo. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer que além de ficar na vocação dentro do qual chamou, cumprir ela com humildade, o apóstolo Paulo cobra que os irmãos de Éfeso façam ela com mansidão. Sabe o que significa isso? A palavra grega é prautes, que significa controle de língua. E não é uma tarefa fácil. Eu falo que não é uma tarefa fácil por um motivo bem simples. Jesus convoca os apóstolos, e Jesus convocando os apóstolos, ele vai fazer 2 interrogações. A primeira é: quem eles estão dizendo que eu sou? Os apóstolos dão um relatório, dizendo assim: Senhor, eles estão dizendo que tu és Elias. Eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Eles estão dizendo que o Senhor é profeta. Aí Jesus olha para os olhos dos apóstolos e pergunta: e para vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? O apóstolo Pedro, como sempre, não é?
dá um passo para frente e diz: tu, Senhor, tu és o Cristo, tu és o verdadeiro Filho do Deus vivo. Irmãos, ser elogiado é bom, pelo líder melhor ainda, na frente dos outros. E quando o líder era o próprio Deus? Só faltou o músico ao final da música Fundo de Sabor de Mel. Era uma exaltação. O apóstolo Pedro retrocede para trás e diz assim, ouve da boca do seu próprio Jesus, dizendo assim: eu vou à cruz. É necessário que eu retorne para Jerusalém, que eu vou à cruz. O apóstolo Pedro, sem perguntar nada, dá um passo para frente e diz: não, Senhor, permita com que eu vá à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas você nunca irá entender das coisas de Deus. Sabe o que me choca nesse texto? É que o apóstolo Pedro foi usado pelo Espírito Santo em um versículo, e 4 versículos depois, ele foi usado não por um demônio, mas pelo próprio Satanás. Por que isso acontece, Stanley? Resposta: porque não dá conta de guardar a língua dentro da boca. Vez ou outra, se der vontade de falar o que nós pensamos, Satanás sempre poderá nos usar, mesmo que andamos com Cristo, mesmo que mais lá na frente viéssemos a nos tornar pastor-presidente da igreja de Jerusalém, o líder da igreja primitiva, nós temos que ficar atento, porque as nossas palavras, elas podem construir, mas elas podem destruir. Existe um hospital na Índia com 3 frases. A primeira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um escorpião, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem, 2 pontos, esse provavelmente irá morrer. Sabe por quê? Porque existe um veneno que é pior do que o veneno de escorpião e de serpente. É o veneno que anda na língua de muita gente boa por aí. E vez ou outra, Satanás pode se aproveitar disso. Então, qual que seria a instrução bíblica? Falar só o necessário. Dentro da igreja, isso é tarefa muito importante. Por fim, o apóstolo Paulo ensina o 4º princípio. E o 4º princípio é longanimidade. Palavra grega, macrotimia. Sabe o que significa? Aguentar pessoas provocadoras. Parece que tem gente dentro da igreja de Éfeso que parece que foi só para provocar. Instrução de Paulo: suportar, aguentar, suportar e aguentar. Suportar e aguentar. E ele diz que o veículo, ou a gasolina, ou o estímulo para fazer tudo isso, sabe o que é? O amor. O amor. Porque ele vai deixar um poderoso exemplo. E o exemplo é Jesus. Então não se esqueça, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, foi pela vontade de Deus. Não se esqueça, você é chamado por Deus. Você é escolhido por Deus. Irmãos, eu recebo a autoridade de Deus para falar aqui para alguém nessa noite. Levante sua mão direita para cima. Não se esqueça do que o Espírito Santo está queimando meu coração para falar. Você é escolhido por Deus. Você é chamado por Deus. Você é selecionado por Deus. Capítulo 2, você estava morto em delito e em pecado, mas Ele nos ressuscitou e nos salvou pela graça. Capítulo de número 3, não podemos nos esquecermos, a oração pode mudar as coisas na minha vida e na sua vida. Capítulo 4, cumpra a sua chamada, faça ela com humildade, aguente pessoas provocadoras e guarde toda vez que for necessário a língua dentro da boca, porque você vai ver que sempre a mão de Deus irá te honrar.